Agora o assunto, gente, é Hugo Mota, porque o presidente da Câmara afirmou que a decisão de Gilmar Mendes sobre o impeachment de ministros é, entre aspas, fruto de polarização política. Gilmar Mendes havia restringido denúncias de magistrados apenas à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Acabou causando muita crítica dessa situação de alguns líderes ali da oposição, principalmente, e parlamentares. Vamos ouvir o que Mota disse. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da mudança do rito, dessa questão do impeachment de ministros do Supremo, eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. Você tem um certo movimento de posicionamento, principalmente ali no Senado, acerca da possibilidade de se realizar o impedimento de ministros da Suprema Corte. E tudo isso vem a calhar com aquilo que falei um pouco antes, que é entre a independência e a harmonia entre os poderes. Quando há essa interferência, é muito ruim. Bom, isso está repercutindo até dentro do STF, tá? Alguns ministros já se posicionaram a favor da decisão de Gilmar Mendes. Mas vamos chamar então os nossos comentaristas do dia, Henrique Kriegner e Ana Beatriz Rich. Vou começar pela Aninha, para a gente realmente dar uma ampliada nessa visão sobre esse assunto. Ana, boa tarde, bem-vinda. Quando a gente vê que Hugo Mota está se posicionando, mas sempre ficando ali no meio termo, ele nunca se posiciona nem para um lado nem para o outro, bem centrão. Mas a fala de Gilmar Mendes e toda essa posição criou um racha pior ainda que já havia entre o Palácio do Planalto e a Câmara, o Senado, um racha que está cada vez mais difícil do governo lidar. E agora, já está sendo chamada essa situação, Ana, de blindagem do STF. É algo muito prejudicial, claro, também para a visão do STF, para o que a gente vê que já está há anos ali, o STF vem recebendo muitas críticas e essa é mais uma que se soma à dos últimos tempos, Márcia, boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, foi uma decisão, para se dizer no mínimo, infeliz por parte do ministro Gilmar Mendes. O que acontece? Quando a gente fala em transparência, quando a gente fala em manter os processos tramitando sem olhar a quem eles se destinam, a gente tem que falar isso também para os ministros, também para o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente tem uma decisão em que a gente limita o direito de questionar certas atitudes, como é no caso de um pedido de impeachment, a gente, de alguma forma, limita o equilíbrio entre os poderes. Então, quando você fala, isso está criando um estresse maior com o Congresso, está criando um estresse maior com o Poder Executivo, sim, e isso viola frontalmente a nossa Constituição Federal, que prevê tanto a independência dos poderes como um sistema de pesos e contrapesos para que a democracia se mantenha forte, como também a questão da transparência, que é essencial às atividades da nossa democracia. Então, eu vejo como muita infelicidade uma decisão como essa. Ouvi os argumentos do ministro Gilmar Mendes, até porque essa decisão, ela, além de tudo, foi tomada em caráter liminar. Ou seja, ele tomou sozinho essa decisão e, posteriormente, ele vai colocar essa decisão para votação pelos seus pares. Então, a gente vê aí uma tentativa, talvez, de blindar, como tem sido dito por aí, mas também uma tentativa de mostrar poder, mostrar autoridade. E isso, numa democracia em que existem poderes distintos e eles devem coexistir de forma independente, é muito perigoso. Inclusive, essa interferência já tem repercutido no Congresso Nacional. Ontem teve uma repercussão quase que imediata na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que acabou aprovando um projeto de lei que cria novas regras para justamente essas decisões monocráticas, como foi a do Gilmar Mendes, acontecerem muito em casos urgentes, limitando mesmo essas decisões monocráticas e dizendo que elas têm que ir também imediatamente para avaliação
deliberação do plenário. Mas além desse projeto de lei que foi aprovado na CCJ da Câmara ontem e que deve seguir agora para o Senado, tem também a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que seria mais radical, poderia justamente acabar com as decisões monocráticas. E isso já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Resta saber se Hugo Motta vai ter ambiente e vai querer pautar isso mais para frente. E por isso eu chamo o Henrique Kriegner para conversar com a gente, justamente para a gente fazer uma tentativa de leitura de como que isso deve se refletir no Congresso nos próximos dias. Alcolumbre já se mostrou, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já se mostrou extremamente irritado com isso, diz que está preparando medidas aí também de enfrentamento ao STF. Como que você acha que vai ficar esse ambiente, principalmente entre os parlamentares, Kriegner? De bastante tensão, viu, Vitória? Boa tarde a você, a Aninha, a Márcia, todos que nos acompanham hoje aqui em tempo real. O ambiente é de tensão. Já havia uma tensão entre o Congresso e o Poder Executivo, né, o governo federal, e agora essa tensão se espalha também para o Judiciário por conta dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. A Aninha trouxe aqui uma análise perfeita a respeito do porquê que essa movimentação e decisão unilateral do ministro Gilmar Mendes é prejudicial para a democracia, é prejudicial também para a harmonia dos poderes, e os ministros, na verdade o presidente Alcolumbre, ele também deixa isso claro. E é interessante a gente notar aqui, como presidente, né, como líder ali do Congresso Nacional, ele precisa ter essa postura de defender também o que é aquele poder e qual é a autonomia que esse poder vai ter. Uma vez que o Senado é limitado a receber somente denúncias da PGR e não denúncias de cidadãos, o Senado também se vê de uma maneira amarrado a não fazer nada, embora isso possa ser em algum momento um clamor popular. Todo aquele que tem a capacidade de comprovar que um crime de improbidade administrativa ou de alguma outra natureza foi cometido, deve denunciar e deve ter o alcance ali, o ouvido, na verdade, por parte do Congresso Nacional para, da melhor maneira, processar essa denúncia. Então, aquilo que o presidente Hugo Motta traz de uma justificativa, dizer que a polarização política, isso não se sustenta na verdade. O Brasil já foi, inclusive, ainda mais polarizado politicamente na nossa história. Outros países também foram mais polarizados politicamente ou estão mais polarizados politicamente, e isso não foi gatilho para o STF tomar uma medida antidemocrática como essa. Isso aí fala muito mais da linha de entendimento da democracia do ministro Gilmar Mendes do que qualquer cenário de polarização política nacional. O que ele disse que é fruto da polarização, isso não se sustenta. Márcia? Pois é, nem tudo é culpa da polarização política, como nesse caso o Kriegner está contando pra gente.